toda a parte da inovação aí dentro da arquitetura, tu busca, eu sei que tu busca vários ambientes diferentes também, né? Tu tá dentro também da área da inovação, participou do último Startup Weekend, né? Se coloca, né, à prova e também busca outros conhecimentos para agregar ao teu trabalho hoje, né? E dentro da inovação, acho que foi a partir de um trabalho que tu realizou na própria graduação, né? E que aí ele foi se espraiando, mas tu acabou se direcionando ou pesquisando mais sobre arquitetura modular, que é uma inovação dentro da arquitetura. Sim, então, voltando um pouquinho lá da trajetória, então, eu me formei como arquiteta urbanista e depois disso eu fiz a pós-graduação em interiores. E não satisfeita, né? Porque a gente está sempre em busca. Eu acho que quem tem, assim, também esse ar empreendedor, né? Essa veia, assim, empreendedora, está sempre pesquisando. E o que tem de mais tecnológico hoje na arquitetura é a arquitetura modular. O que é, né? A arquitetura modular, ela pode ser 2D, que a gente fala, ou 3D. Então, é um processo, é basicamente um processo industrial. É industrializar a arquitetura. Então, ela vai ter um processo de fabricação numa indústria, um ambiente controlado. Uma produção. Isso aí, então, processos de produção, toda essa parte que no dia a dia, né, digamos, no meu escritório hoje a gente trabalha também com arquitetura convencional. O que é? Tijolo, né, concreto. Então, tu consegue entender só pela materialidade das duas coisas. Então, o convencional seria concreto, tijolo e tudo mais. É um processo bem manual, né? Enfim, lá na obra e tudo mais, a própria mistura dos materiais. E já a arquitetura modular é um processo que tu tem todo ele em fábrica. É um processo fabril, de corte, né? De aço, também pode ser feito em madeira. Tudo isso que se chama wood frame ou steel frame, né? Então, são tendências de fora, né? Que já estão no Brasil há um bom tempo, mas digamos que nos últimos 2 anos é o que tem crescido mais, assim, sabe? E isso tudo, então, eu fiz o Modular Master, que é um curso também já bem focado em arquitetura modular, onde existem diversos também materiais, né, para compor a arquitetura. Então, os revestimentos dessa estrutura, né, tanto já com esse interna olhar quanto externa. Já esse olhar também para sustentabilidade. Isso aí. Então, a sustentabilidade é um fator bem importante, né, porque quando a gente tem um processo fabril, tu tem menos desperdício, tudo que tem ali de materiais hoje na arquitetura foram processos testados, tudo isso existe, né, para compor, enfim, o modular. E é um universo enorme, assim. Eu entrei no universo da arquitetura modular faz aproximadamente 2 anos. Então, é recente, né? Mas o que já tem no Brasil é um pouco mais, assim, que se discute, né? E quanto futuro, né, se espera que a tendência seja basicamente ir para o modular, né? Então, até o residencial, enfim. Hoje, lá no escritório, a gente tem um braço do escritório que é arquitetura modular, até tem um perfil de Instagram separado, onde a gente avança na tecnologia e tudo mais, e estamos prototipando uma cabana. Então, o foco hoje da arquitetura modular no escritório é turismo, com o foco em entregar, né, a cabana pronta. Então, antigamente, digamos, a gente pode fazer até uma analogia. Muitas pessoas associavam a arquitetura modular com container, porque já é pronto e tudo mais. Mas a arquitetura modular não tem, assim, muita conexão com o container em si, porque o container é algo estruturado pronto. Isso, e a arquitetura modular, ela é feita a partir de envolve essa criação também. Uma criação, né? Tem um processo criativo, é toda feita uma modulação estrutural, ele é feito de uma forma que é fabricado em quantidades, então essa se assemelha muito a um processo de fabricação de carro, então, onde a pessoa escolhe os acabamentos, a pintura, o ar-condicionado, todos os extras, né? Digamos assim. Sim, aí vem a estrutura pronta ou ela pode ser montada. Isso, daí então o 2D e o 3D que eu comentei ali no início é exatamente isso. Pode ser 2D, que a gente chama a arquitetura modular painelizada, que são os painéis, as paredes prontas, ou 3D, que daí já é o volume, né? Já é como se fossem blocos, que hoje pode ser feito uma cabana, que pode ser um bloco somente, né, dessa arquitetura modular, ou um empilhamento, né, sobreposição. Então,
já existe hoje no mundo, se tu for pesquisar, hospitais, escolas, verticalização também, até 5 pavimentos. Utilizado também no setor público esse tipo de... Sim, também. Até também como residência popular, né? Então, tudo isso também... Dá para criar diversas formas. E também empreendimentos, como tu mesmo falou, né? Na parte hoje vocês estão com esse foco no turismo, mas pode se abranger para vários outros campos, isso. Inclusive os residenciais que vocês também já trabalham. Isso, né? Exatamente. Isso, querendo ou não, vai ter um impacto em estrutura, obviamente, né? Mas também na parte do design. Sim, sim. O que acontece, né? A gente parte, então, do modular, tu cria... O que, digamos, é o limite do modular? Hoje é o transporte. Então, existem as máximas das dimensões de um transporte, de um caminhão. Então, tu acaba... A gente chama modular porque são módulos, né? No caso, se for em 3D, que tu tem que associar para questão de espaço. Então, para fazer uma residência, por exemplo, tu poderia ter 5 módulos. E daí, para isso, né, fazer sentido dentro de um projeto, então tu tem que projetar esses módulos com que eles criem plantas diversificadas, mas pode aplicar para o residencial e também para comercial, enfim, para outros usos. Nosso foco inicial é o turismo, porque tu consegue partir de um módulo mínimo, né? E de um protótipo, no caso, de né? um protótipo, um módulo mínimo, a associação, né? Elementos que tu consiga fazer a conexão de mais módulos para poder, enfim... E isso também tem impacto até na própria mão de obra, né? Isso. Como tendência, né? No Brasil, um dos fatores que é limitante da expansão do modular é a mão de obra. Então, como é uma tecnologia nova, né? As pessoas estão começando a se dedicar para esse conhecimento. Que precisam aprender a trabalhar com... aprender. Então, tem em Porto Alegre, tem lugares que já dão cursos, por exemplo, de steel frame, de montador, de tudo isso, porque ele é um incentivo para que as pessoas busquem se aperfeiçoar. Claro. Né? A mão de obra em si. Que hoje é um limitante. Seria uma mão de obra mais qualificada, né? Tem que ser qualificada, porque tu trabalha com ferramentas apropriadas, né? Específicas pro uso do steel frame. Então, tem que ser... Também tem uma aplicação mista, por exemplo, em algumas... Sim, tem pessoas que... Construções. Falando de steel frame, enfim, tu tem como ter uso misto. Então, a tecnologia, né? Por exemplo, pode ter os banheiros em alvenaria e toda a parte da estrutura em steel frame. Então, isso aí vai muito de projeto também, né? A pessoa também entender.